Adriles, você. O discurso que o Joel fez aqui é o mais impressionante discurso anti-jornalismo que eu já vi na minha vida. Um jornalista tem direito à fonte. O que a fonte faz? Qual que é a diferença entre uma fonte e um fofoqueiro? O fofoqueiro, por exemplo, eu sei da vida sócio-sentimental, sexual de todas as estrelas da Jovem Pan. Isso não interessa a ninguém. Mas se eu sei de informações que o Lewandowski está privilegiando amigos, que muda decisões judiciais de acordo com a vontade de seus amigos em telefonemas, eu estou exatamente tirando informações sigilosas, mas que são da ordem da preocupação da República, da sociedade. Se um ministro conspurca o seu dever, priorizando interesses espúrios de ordem pessoal, ou de ordem de amigos, ou de ordem de qualquer tipo de corrupção financeira ou moral, isso é o dever da fonte, o que diferencia ela de um simples fofoqueiro. Mas ela fez seja, isso? a ética do jornalista... Ela fez isso, Adriles? Deixa eu completar. Ela fez isso? A ética do jornalista e da sua fonte, de ter sua fonte preservada, é ter uma informação privilegiada. Meu Deus! O jornalismo está aí exatamente para tirar informações que o poder quer esconder de todos. A fonte, e essa menina falou exatamente isso, olha, Alan, esse cara, ele muda decisões de acordo com telefonemas. Aí vem a Folha de São Paulo e coloca uma matéria ignominiosa massacrando a fonte. Ou seja, massacrando um princípio sagrado do jornalismo, colocando ela como um informante de um cara meio atabalhoado, meio esquisito. Aí vem o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Lewandowski colocando uma pessoa que é fonte jornalística, massacrando-a, perseguindo-a, colocando ela no inquérito ilegal, imoral, colocando ela ao julgamento como se fosse uma figura sem ética. Aí o que resta fazer o Alan dos Santos? Em que a mídia vira capacho do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo vira um órgão ditatorial, ele é obrigado a apelar a organismos jornalísticos internacionais. A gente tem um jornalismo brasileiro, e aqui eu falo, a Folha de São Paulo virou um capacho do Supremo Tribunal Federal. Tá nervosinho. Fonte. Me respeita, não tô nervosinho, não. Você que faz parte do Conselho Editorial, tá encobrindo, tá fazendo um discurso anti-jornalista. Você tá perseguindo fonte. É que você é capacho do Bolsonaro, isso que te ofende. A Folha de São Paulo pegou o Intercept e protegeu a fonte pra destruir. Você sabe que você é capaz. O seu jornal ajudou a destruir a Lava Jato. Com Greenwald. Quem destruiu foi o seu Bolsonaro. O seu jornal foi o seu Bolsonaro, Adriles. Destruir. Pergunte pro Sérgio Moro. Pergunte pro Sérgio Moro. Pergunte para os procuradores. Você está mentindo. Porque você é capacho. Você é capacho do Bolsonaro. Está cuspindo. Pode cuspir. Pode cuspir. Você é capacho do Bolsonaro. Pode cuspir. Você faz parte do conselho. Você tem dever. Não é assim fazer esse discurso anti-jornalista. Você sabe que está mentindo. Você sabe. Os ânimos estão um pouco alterados. E nesse momento é muito importante manter a serenidade sempre nesse programa. Porque, afinal de contas, a serenidade faz com que nós possamos ser pessoas absolutamente melhores, mais calmas e sempre falando nesse mesmo tom de voz. Eu entendi, eu vi muito. Ganhou. Ganhou a conversão de saliva. Meu Deus do céu. Olha, equivocado. Você eu acho interessante. Um capacho do governo, cara. Isso é sério. Sério. Interessante o Joel ser dono de um jornal e tá todo dia com a gente. Acho bem interessante isso. Beleza. Quer dizer, ele é dono de um jornal, mas na minha resposta. Peraí que vocês falaram. Vocês já gritaram já. Pode, só um minuto, porque eu tô ouvindo a Paulinha aqui, ouvindo o Vini um pouco. O que vocês acharam dessa coisa? Eu vi muito micróbio em direção ao Joel. Bastante. Muito. E a gente achava que o Adriles... Pingou em vocês? Ainda bem que o Adriles está vacinado. E a gente pensava que o Adriles tinha um ressentimento com a Globo. Olha a Folha de São Paulo. Não é ressentimento. Eu acho absurdo. Agora falando sério, eu acho absurdo. Quando era o hacker, ele aplaudia. Uma fonte. Quando tentaram revelar o hacker, você aplaudiu. O hacker não era fonte, você aplaudiu. A Folha protegeu a fonte. Você aplaudiu. Mas você aplaudiu. É informação colhida de forma ilegal. Por que você tem dois pesos e duas medidas? Por que você tem dois pesos e duas medidas? Não houve crime. Posso responder? Posso responder, Paulo? Por favor, Joelzinho. Na tranquilidade, com calma. Primeiro, olha que curioso. Eu tenho aqui. Eu tô plácido aqui, Paulo, eu tô tranquilo. Vamos lá, primeiro ponto. Vou começar concordando com a Adriles num ponto. Se a informante, ela visse o Lewandowski fazendo um crime,
e desse para o Alan dos Santos, ou seja lá que jornalista fosse, informações concretas, olha, tem isso, ela estaria prestando um serviço público. Ela estaria prestando um serviço inestimável. Ela pode passar informações de bastidores também, né, Paulo? É a matéria da Folha de São Paulo que fala das informações. Tem várias colunas de bastidores de política. Eu acho que é antiético. Acho que quem faz fofoca assim é antiético. Agora, posso terminar? Peraí, Adriles. Posso terminar? Eu acho que fofoca é antiético. Se ela tivesse informações de um crime... ela estaria prestando um serviço à comunidade. Agora, quais que eram as conversas dela com a Alain? Era torcida pro Bolsonaro. Ela dizia, olha como o Toffoli mudou para falar de movimento. Folha de São Paulo. Então vamos checar os autos depois, vamos checar os documentos depois. Vamos checar os documentos, eu não tenho tranquilidade total quanto a isso. Vamos checar os documentos e ver se era isso mesmo. Agora era coquinha pró-Bolsonaro. Ai, porque eu adoro a Bia Kicis. Eu quero... Peraí, falou de Bia Kicis aqui, eu tenho que passar a palavra para Zoe Martins. Zoe Martins, por favor, a palavra é sua. Eu não sei por que ele enfia no meio o nome da Bia Kicis, porque da Bia Kicis, ok, a mulher, mas o próprio gabinete da Bia Kicis falou que não conhece essa mulher, nunca falou com essa mulher. Então, né, calma aí. Ela ficava bajulando, exato. Calma aí. Eu não tô acusando a Bia Kicis de nada nessa história, você falando que é antiético, jornalista ficar conversando, né, com assessor e tal, não é zero antiético, porque eu trabalhei na Câmara Federal e lá no cafezinho que o Zé deve conhecer, o Salão Verde, jornalistas ficam conversando lá com deputados, conversas de bastidores, ficam conversando com deputados, com assessores, então não tem nada de antiético. Eu trabalho no jornalista, vamos lá, Zoe. Pegar informação para passar para as pessoas. Peraí, que a Paulinha pediu a palavra. Não, eu só tenho uma dúvida. A minha dúvida é a seguinte, no caso, vamos considerar que então é uma fonte, tá? É uma fonte do Alan dos Santos. Quem revelou essa fonte? Porque, por exemplo, o direito constitucional é assim, em juízo, se pedido para revelar a fonte, o jornalista tem o direito constitucional de não revelar. Então, se ele vai denunciar o Alexandre de Moraes por revelar, mas não foi ele quem revelou exatamente, ou foi? É isso que eu quero dizer. Não, ele vai denunciar o Alexandre, porque o Alexandre está querendo que a menina... E, Paulinha, você fez uma pergunta para os três antes, né? Refaça, Fiz essa questão, né? Por exemplo, então vamos considerar que é uma fonte do Alan dos Santos. Ele diz que quer denunciar o Alexandre de Moraes por ter revelado a fonte. Mas foi o Alexandre de Moraes quem revelou essa fonte, ou ele só está chamando alguém que está nessa matéria da Folha? Adriles Jorge, 30 segundos. Olha, quem revelou foi o Alexandre. Assim, isso é imoral, é ilegal em relação à questão do sigilo da fonte? É. Mas quem conspurcou essa revelação, isso é que me deixa triste. Foi a Folha de São Paulo, agindo, conspurcando contra um princípio sagrado do jornalismo, que é a fonte. Olha, a fonte serve exatamente para dizer aquilo que poderosos não querem dizer. Aí vem a Folha e diz que a fonte é uma informante antiética que estava lotada no gabinete do ministro. Ou seja, vem a Folha e age contra um princípio sagrado. Não é ilegal o que a Folha fez, mas é imoral Joel e indecente. Pinheiro da Fonseca, 30 segundos. Primeiro que ninguém chamou de antiético no jornalismo ali da Folha. Eles apenas revelaram... Eu sim, eu não sou a Folha. Você é a Folha. Não, o jornalismo... Peraí, Adriles, peraí que você falou. A violação do sigilo da fonte é quando você força um jornalista a revelar sua fonte. Agora, quando um cara é investigado e descobre-se que ele é municiado de informações por uma informante, fonte, infiltrada no gabinete de um ministro supremo, é óbvio que é relevante, é óbvio que é jornalístico. E todo mundo que está revoltado com isso, mas não estava revoltado lá atrás, quando buscaram o hacker da Vaza Jato, mostra que, no fundo, o que ele tem é partidarismo político. Veja o meu caso. Eu acompanhei a notícia do hacker, no final era falsa, inclusive, mas não tinha problema nisso, assim como não tem problema agora. Zoe Martins, 30 segundos. O Alan tem que processar mesmo Alexandre de Moraes, porque você acha o dono do Brasil. E ele violou vários artigos da Constituição, a começar pelo artigo 220 da Constituição Federal, que fala o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E ele violou esse artigo. A Folha tem que ter liberdade.